Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui mais nessa tarde, né, para nós conversarmos um pouco sobre algumas coisas muito interessantes que o Senhor tem falado ao meu coração e eu gosto muito de compartilhar com você. Nessa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Eu estava caminhando e o Senhor falou muito comigo sobre isso. Qual é o propósito da sua vida? Todos nós nascemos com um propósito determinado sobre a nossa vida. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Você não pode ficar pensando que o propósito da sua vida é todos os dias acordar tarde, dormir um pouco mais, comer, beber, trocar de sofá, ver uma série, duas séries, três séries. Não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não pode continuar nesta vida. Você tem que querer conquistar coisas muito mais e maiores. É isso que Deus tem para cada um de nós. Então, a partir desta pergunta, você começa a pensar qual é realmente o propósito que Deus tem para a minha vida e correr atrás deste propósito. Isso é muito importante. Você não pode ficar parado, estagnado, mas você tem que correr atrás desse propósito. Tem um texto no livro de um sábio, Salomão, em Eclesiastes, que ele diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo determinado, um propósito determinado para cada um de nós. Nós temos que entender isso. Isso é tão sério que teve um texto ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 24, que ele diz: mas não ouviram, ele estava falando sobre o povo naquele momento, mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus propósitos, nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então, quando nós andamos fora do propósito, quando nós andamos conforme às vezes a maldade do nosso coração, nós não caminhamos para a frente, nós caminhamos para trás. Nós regredimos. Então nós precisamos pensar nisso todos os dias. Nós temos vivido tempos que nós estamos vendo uma turma que está vivendo totalmente sem propósito. Uma turma que não sonha, uma turma que não tem desejo, uma turma que não almeja. Isso não é o que Deus tem para a sua vida. Você foi criado com um propósito específico e você não está cumprindo este propósito. Muitas vezes lá na frente, depois de ter passarmos o tempo de conquistar, de trabalhar, de lutar, nós vamos olhar para trás e dizer: eu poderia, se eu tivesse, se ainda desse tempo. São frases que carregam amargura da insatisfação, porque nós não cumprimos com aquilo que nós poderíamos ter feito. Então, que nós possamos ser alertados agora, enquanto somos mais jovens, enquanto dá tempo. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Procure para Ele, pergunte para Ele todos os dias quais são os propósitos. Tira de dentro da sua mente, da sua cabeça, aquela frase: não é para mim, eu não estou mais na idade. Né? São algumas desculpas que nós encontramos por conta de coisas que nós desistimos de lutar. Mas o propósito continua. Só vocês têm que buscarem qual é o propósito da minha vida. Hoje nós temos tantas facilidades, né? Nós temos a facilidade hoje de estudar, né? Fazer milhões de cursos. Faculdades, então, eu estava conversando com uma amiga minha, eu falando para ela, na minha época, realmente, só se fazia faculdade quem realmente era uma pessoa de posse, tinha dinheiro. A minha geração, da minha
classe, nós nem pensávamos numa coisa dessa, porque nós realmente não tínhamos condições. As faculdades só eram pagas e era muito caro e nós trabalhávamos cedo para ajudar os nossos pais. Não havia essa possibilidade de nós trabalharmos e pagar até uma faculdade, isso não havia. Hoje nós temos muitas faculdades, nós temos financiamentos vários de cursos, de faculdades e nós temos, no entanto, um grupo preguiçoso. Um grupo que não busca fazer, alcançar, não almeja, não sonha, e isso é muito sério. Todos nós fomos criados com um propósito. Para cada um existe uma história que está escrita. Será que eu e você estamos alinhados com o propósito pelo qual fomos criados? Será que nós estamos nos fazendo cumprir esse propósito para o qual nós fomos criados? Deus tinha um propósito na minha vida, de me tornar o que eu sou hoje. Lutas, dificuldade, uma série de fatores, né? Que aconteceu ao meu redor tentando impedir, porém Deus neutralizou todos eles para que o propósito fosse cumprido, porque Ele tinha um propósito para cumprir na minha vida. No meu livro Florescer de uma Adoradora, eu conto sobre a minha infância, as dificuldades que eu tive na minha infância. Pensa só nesse cenário. Eu saí da minha terra, vim aqui para São Paulo encontrar o meu pai, com a minha mãe e com as minhas irmãs. Eu muito doente, muito doente. Aqui eu tive o meu diagnóstico, mas lá onde eu estava, Nordeste, meados de 1970, a medicina, a enfermagem, todo o corpo médico, hospital, era algo muito simples, né? Não se havia os estudos que há hoje, eles faziam o que podiam. Quantas crianças não morriam, quantos adolescentes e adultos morriam, né, por falta de assistência, por saber exatamente o que as pessoas tinham. Eu, por exemplo, eu conto no meu testemunho, eu estava lá e eu fiquei meses sendo tratado como se eu tivesse reumatismo. Eu voltava para casa com os meus bracinhos todos furados de medicação na veia que eu tomava a semana inteira. Eu só vinha aos finais de semana para minha casa. Imagina essa medicação atuando em mim sobre uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha reumatismo coisa nenhuma. Olha o que Deus fez para bloquear toda a ação dessa medicação em mim, para que eu pudesse resistir, para que eu pudesse chegar aqui a São Paulo. Eu conto no meu testemunho como foi difícil a minha vinda para São Paulo, né? A minha mãe teve que fazer uma alta pedida, uma documentação, se responsabilizando por qualquer coisa que pudesse acontecer comigo no meio do caminho. Eu vim que era pele e osso, desnutrida, desidratada, anemia profunda, certo? E aí ela assinou toda essa documentação, me trouxe, as vizinhas, trouxe sobre a zombaria, de que eu morreria no caminho, que eu seria enterrada como indigente, que a minha mãe era doida, que ela não sabia o que ela estava fazendo, mas Deus a usou como um instrumento poderoso para manter firme no propósito de tirar as filhas dela daquele lugar, onde ela já tinha perdido 2 filhos, os primeiros filhos de mamãe, e mais uma filhinha. Então ela estava com o coração dela angustiado, mas ela estava no firme propósito de me tirar dali junto com as minhas irmãs, porque senão ela poderia me perder também. Então você entende como existe um propósito? E Deus Todo-Poderoso me livrou, porque essa medicação, ela atuava dentro do meu organismo poderosamente, porque eu estava tratando de um reumatismo muito forte. Imagina uma criança de 4 anos tomando medicação para reumatismo. Quando eu cheguei aqui, que eu fui direto para o hospital, meu pai instalou a minha tia e minhas irmãs no local onde nós íamos morar. Fomos direto para o hospital e chegando lá o médico disse, essa menina não tem nada. Essa menina ela só tem desnutrição, desidratação e anemia profunda. Então você consegue perceber? Quando há um propósito debaixo, no tempo exato, Deus guarda, Deus protege, Deus livra, certo? Porque Ele tinha um propósito na minha vida. Ele sabia, porque eu estava cuidando de mim, o propósito que Ele tinha de hoje eu estar aqui e de ser quem eu sou e sou hoje.
Então, que você possa lutar pelo propósito que Deus tem na sua vida. Às vezes o propósito que Deus tem na sua vida não é esse que está se cumprindo hoje, de você estar aí apático, às vezes desempregado, angustiado. Peça sabedoria para que você entenda qual é o propósito de Deus nesse tempo, nessa época, com essa situação, e você aprenda e que você passe para uma fase maior, que você avance e vá sempre para frente, nunca para trás. Então nós precisamos estar sempre muito alertas, precisamos estar sempre muito atentos com o propósito que Deus tem para a nossa vida, é muito importante. O principal fator para que esse propósito se cumpra é fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte não é delegada para ninguém, nem para Deus. A nossa parte é a nossa parte. Eu lutei tanto na minha adolescência por conta de desemprego. Foram épocas muito difíceis. Eu conto um pouquinho disso também na minha história. Às vezes você acha que hoje o desemprego mata, castiga. Não, o desemprego sempre foi um fator que existiu dentro da nossa cidade. São muitas pessoas que migram para a capital para trabalhar. Só que nós temos que lutar para poder conseguir o nosso trabalho. Nós não vamos conseguir cumprir o propósito se a gente não sair para entregar um currículo, se a gente não mandar um currículo eletrônico, se a gente não contar para o outro, oh, se tiver uma vaga lá, dá uma indicada aí, fala aí, pessoal, tal, quem sabe eu consigo, certo? Então o que acontece? Isso não vai acontecer. Certo? As coisas não vão mudar se de repente você está procurando em uma área e aí aparecer uma outra área, aceite essa outra área. De repente é um caminho de você aprender coisas novas, ou de repente dentro daquele lugar você vai conseguir alguém que vai indicar alguma coisa para a área a qual você é formado. Só que você tem que se mover, você tem que fazer a sua parte. A sua parte é sua. Não é do outro, nem é de Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Lute pelo melhor, pois é isso que o Senhor tem para você. Estude, trabalhe, sonhe. Nós temos hoje uma geração que estão com as coisas com tanta facilidade nas suas mãos que eles não sonham mais. Às vezes você vê um adolescente de 12 anos, 14 anos e pergunta para ele o que ele quer, o que ele deseja. Às vezes ele vai até dizer que ele quer riqueza, alguma coisa assim, entendeu? Mas de bens, de coisas assim palpáveis, pequenas, eles não têm mais o desejo, eles não sonham, porque os pais dão tudo para eles. Então eles não dão oportunidade deles lutarem, deles batalharem, deles correrem atrás. Não é verdade? Então nós precisamos nos ater a isso. Porque nós estamos hoje com uma turma que não sonha. Eu, quando fiz os meus 13 anos, eu sonhava em fazer os 14, porque eu sabia que com 14 eu podia trabalhar. Porque eu queria trabalhar, eu queria ajudar os meus pais, eu queria começar a comprar as coisinhas para mim. Então, quer dizer, hoje você tem uma geração que não sonha, que não deseja, que não projeta. Por que está acontecendo isso? Tem algum fator que está atrapalhando isso? E muitas vezes somos nós. Como pais, nós estamos atrapalhando e não permitindo que eles sonhem, né? Tudo eles têm na mão, não sonham mais, não se esforçam para adquirir, se contenta com o mínimo e tem o máximo, às vezes, esperando eles. E eles nunca vão alcançar se não forem chamados à atenção. Todas as vezes que você encostar perto de alguém, diga essa frase para ela. Você sabe se isso que você está fazendo é realmente o propósito de Deus para a sua vida? Um dia desse eu perguntei para uma pessoa, eu falei para ela, isso que você está fazendo hoje, será que é um propósito que Deus tem para a sua vida? Ela disse para mim assim, foi o que eu consegui hoje para fazer, para ganhar dinheiro, né, para sustentar minha família. Aí eu disse para ela, o que eu disse um dia desse numa outra live, eu disse para ela, muito bem, é o tempo de ganhar dinheiro, é o tempo de sustentar a família, mas dentro disso tudo, você vai conseguir juntar um pouquinho a mais, separar e guardar, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida.
certo? Você vai, com esse pouquinho, você vai todo dia sonhar que ele vai se tornar um montante para te ajudar para você fazer exatamente aquilo que você gosta. Quando você tiver esse encontro de estar fazendo aquilo que você gosta, você vai sentir o prazer, a alegria e você vai perceber que aquilo sim realmente é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós estamos dentro do propósito, nós fazemos com alegria. O nosso trabalho que nós estamos fazendo rende, nós temos prazer naquilo. Então, que você possa perguntar diariamente: será que eu estou fazendo o propósito, cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Eu estou me alegrando com o que eu estou fazendo? Se eu não estou, por que eu não estou? Que você possa ter o desejo hoje de sonhar. Sonhar com coisas muito melhores do que o que você já tem. Não que o que você tem não tem importância. Tem importância, você lutou, você conquistou. Só que Deus tem mais para você. Não se conforme somente com um curso, não se conforme somente com uma faculdade, não se conforme em morar num cômodo de cozinha. Não se conforme com nada. Os inconformados conquistam. É os inconformados que conquistam, que lutam e vão muito mais além. E cumprem o verdadeiro propósito pelo qual Deus te criou. Que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor possa trabalhar tremendamente no seu coração através desta mensagem. Uma boa tarde para você.